Boa tarde. Bom que você está aqui com a gente hoje no encontro. A gente continua a nossa série Tudo Junto e Misturado, ou Junto e Misturado. E a gente encerra hoje a série de 2 capítulos. Semana passada você esteve com a gente falou o primeiro. E hoje a gente termina. Hoje de manhã a gente teve uma programação muito especial aqui. Quantos estiveram aqui de manhã? A gente estava com o auditório bem cheio hoje de manhã. A gente teve a segunda edição do Encontro Manhã aqui. A gente teve com a gente o cantor Gabriel Iglesias, um cara com uma qualidade vocal e instrumental muito refinada, muito grande. E foi muito legal a programação. Acho que todo mundo que estava aqui gostou. E no primeiro sábado do mês que vem a gente vai ter a terceira edição. A gente pretende até semana que vem divulgar qual será o cantor que vai estar aqui com a gente também. A gente está tentando fazer nesse formato aí, um cantor e uma mensagem bíblica muito especial que hoje de manhã foi feito pelo nosso pastor Luiz Otávio. Mas no domingo passado, a gente teve um acontecimento muito importante para o encontro aqui. Não aconteceu nas nossas dependências aqui, mas aconteceu ali na escola da Vila Matilde. Teve um congresso de adolescentes, um encontro de adolescentes de toda a região leste e norte aqui da cidade de São Paulo. E os nossos adolescentes, por isso que estão aqui hoje, a gente tem outra igreja só de adolescentes, olha que bonito. Eles foram destaque nessa programação porque eles que comandaram o louvor lá, a música, foi a banda, né? O United Praise, como eles se identificam aí da banda. O Daniel, que é o diretor da banda, ele deu uma clínica lá, um seminário para como montar um grupo de louvor com adolescentes. E foi legal. Isso foram matéria do canal Novo Tempo saiu ontem, eu vou passar a matéria para vocês. E mais do que isso também, eu acho que foi o ápice, foi o batismo do Iago e do Gustavo. Né? Tem aí, Edu? Vamos ver o vídeo e depois a gente volta daqui. Até 16 anos, mas neles há um potencial a ser despertado. É o que acredita Daniel. Evangelho. Eles tinham um desejo de tocar. Se quiser voltar para a gente assistir. Aí. Você pode achar que são muito jovens. E são mesmo, de 11 até 16 anos. Mas neles há um potencial a ser despertado. É o que acredita Daniel, idealizador de um projeto de música que tem motivado adolescentes a viver pelo Evangelho. Eles tinham um desejo de tocar, mas eles não tinham lugar nem oportunidade. E nós falamos, vocês podem louvar, desde que seja para Deus, porque a vida de vocês é para Deus. E aí nós começamos um trabalho com eles, um a um, estudando música, instrumento, baixo, bateria, e a igreja também deu esse incentivo. Aí nós começamos a tocar, aí cada vez mais surgindo mais coisas pra gente tocar. Nosso sonho é fazer uma banda e tocar para milhares de pessoas, para louvar a palavra de Deus. É o que Iago testemunhou para mais de 300 adolescentes no congresso para a sua faixa etária. No evento estava o cantor Jefferson Pilar e mais de 15 palestrantes. Aí, tá bom. E essa foi uma grande oportunidade que a gente deu para eles de desenvolverem os seus talentos para que eles se tornem o ministério deles, para que eles possam trazer mais pessoas até Cristo através dos talentos. A outra aposta foi mostrar que ser igual a todo mundo não está por nada, pois o sucesso está no diferencial. O diferente hoje é você conseguir ter a força de vencer a maré, de fazer tudo o que todo mundo faz para fazer o que Deus quer que você faça. Nem sempre é fácil, parece que a gente vai ficar excluído, mas ser diferente é fazer o que é certo.
Um investimento para o futuro da igreja, que hoje depende dos adultos. Quanto mais atividades nós oferecermos para os nossos adolescentes, mais eles se sentirão envolvidos e incluídos para realizar atividades em nossas igrejas. Se nós investirmos tempo, dedicação, discipulado, para que esses adolescentes venham no caminho do Senhor, eles vão ser o futuro da nossa igreja, louvando ao Senhor com alegria até que Jesus Cristo volte. Parabéns aí, pessoal. Parabéns aí ao Iago, Gustavo pela decisão, pelo batismo. Parabéns aí, Daniel. Rafael também não está aí, mas Daniel é diretor musical da galera. Foi muito legal. Não sei, vocês querem subir, querem ficar aqui? Vocês vão ficando de vocês? Bora lá? Beleza. Parabéns, viu? Estamos orgulhosos de vocês aí. A gente pode dizer que a gente tem 3 igrejas funcionando ao mesmo tempo aqui. Então, para não dizer 4, né? Temos nós aqui, temos uma das crianças, estão lá divididas em 3 salas, mais outra igreja tinha, né? A nossa igreja tinha é a que mais cresce aqui. E não dizer a 4, porque é a nossa igreja virtual. Então, meu alô para você aí que está acompanhando na live do Facebook e também a que você que assiste pelo YouTube depois os vídeos quando são subidos no nosso canal. Tá? Outro dia eu estava lendo uma coluna de um professor de comunicação verbal e ele falou que o grande desafio dos oradores hoje em dia é competir com o celular das pessoas que estão na sua audiência. Né? E de fato se o orador não chamar a atenção, não prender a atenção da sua audiência, fatalmente vai tirar o celular do bolso e vai lá entrar nas redes sociais e tudo mais. E o pessoal da produção aqui da recepção adicionou um detalhe um pouquinho ainda, um detalhe a mais, uma dificuldade a mais para quem fala aqui na frente. Começou a distribuir uma caneta nova, vocês viram a caneta nova? Legal, né? Então, você clica, aparece a ponta, você escreve normal, mas ela tem uma pontinha de borracha que serve para outra coisa aqui, ó. Preste atenção no seu smartphone aqui, ó. Ela é um touch, tá? Então, já que você meio que foi convidado a mexer nas suas redes sociais por conta dessa caneta, faz o seguinte, entra na página do Facebook do Encontro, tá bom? Você vai ver lá que tem uma transmissão ao vivo, você pode curtir, pode compartilhar, faz o check-in, fala que você está aqui para os seus amigos, ó, eu estou no Encontro na Franco, tá bom? Beleza? E depois fecha e presta atenção em mim aí, por favor, tá bom? Vou fazer chamada oral depois aí, para ver se está todo mundo prestando atenção. Você deve ter recebido seu guia de mensagem aí, uma maneira interativa de acompanhar, e você pode levar para casa também um resumo, tá bom? Vamos lá. O título da mensagem de hoje, a série é Junto e Misturado, e o título da mensagem de hoje é Onde Todos Sabem o Seu Nome. Uma das palavras mais importantes que nós temos, ela é muito importante mesmo, ela define tudo o que nós somos, o nosso potencial, o que a gente pode ser, o que a gente deixou de ser. Tudo no céu, na terra, nosso destino eterno tem a ver com essa palavra aqui. De fato, até mesmo Jesus disse que a Bíblia toda ela pode ser resumida nessa palavra. A palavra pode literalmente mudar a sua vida, né? E essa palavra é simplesmente relacionamentos, né? O que você é hoje é determinada pela forma como você lida com os seus relacionamentos. E até mesmo o seu destino eterno, que você vai ser, se você vai para o céu ou se você não vai para o céu, tem a ver com a forma como você se relaciona com Deus. Então, o relacionamento é tudo, né? Não é o que você sabe, não é o que você conhece, não é o que você entende, mas é a forma como você se relaciona com Deus, por exemplo, que vai determinar onde você vai passar a eternidade. Não é o que você sabe sobre Deus, mas o que como você se relaciona com Ele, que vai ser determinante para definir o seu destino.
Os relacionamentos, eles são tudo, tudo. Deixe-me dizer dessa maneira, as decisões mais importantes que você vai tomar na vida, ou que você toma na vida, dizem respeito a relacionamentos. Qual é o Deus que eu vou me relacionar? Qual é o Deus que eu quero me relacionar? Qual é a mulher, qual é o homem que eu quero me relacionar, que eu quero me casar, com qual eu sou casado? Quantos filhos eu vou ter e como vai ser o meu relacionamento com eles? Tudo isso diz respeito a relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles são as decisões mais importantes que nós tomamos na vida. Provavelmente aquilo que você é hoje, em qualquer aspecto da sua vida, tem relação com os relacionamentos que você desenvolveu ao longo da sua história. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu exemplo. O que eu sou hoje no campo profissional tem a ver com os meus relacionamentos. Aí se você me conhece um pouquinho mais, você fala assim, Wesley, desculpa, você é funcionário público, ou seja, você prestou um concurso, passou, e é por isso que você trabalha até onde você está. Não tem nada a ver com relacionamento. Espera aí, deixa eu te contar um pouquinho da minha história para você. Quando eu tinha 16 anos, eu fazia colegial, né? Ensino médio hoje, mas na época era colegial. Técnico de processamento de dados. Sim, naquele tempo já existiam os computadores, tá bom? Eu fazia colegial, estava no segundo ano do ensino médio, era um bom aluno. Um professor meu falou assim, olha, eu tenho uma escola de informática, você não quer trabalhar comigo lá meio período, você estuda aqui de manhã, à tarde você trabalha comigo? Ah, topei. Claro, precisava de horas de estágio também, fui trabalhar com esse meu professor. Fiquei um tempo trabalhando lá, e um amigo meu de classe, outro relacionamento, falou assim, olha, cara, surgiu uma vaga lá onde eu trabalho, no CPD do CEAGESP, né? Você quer ir? Eu falei, claro, era uma empresa maior, eu falei, vou ficar lá um tempo. Aí, estava lá trabalhando, aquele meu professor e antigo chefe me ligou um dia e falou o seguinte, olha, lembra daquele programa que a gente desenvolveu, assim, assim? Eu falei, lembro. A empresa, que era um grande escritório de arquitetura, está precisando de alguém para operar esse sistema. Você não quer ir trabalhar lá? Eu falei, claro. Ia ganhar mais, eu era novo, enfim. Fui para lá. Fiquei lá trabalhando um tempo nessa empresa, já estava na faculdade, aí desisti, falei, não vou seguir esse caminho da informática, esse negócio de TI não está com nada, né, Bruno e Renato? Você não está com nada, eu vou fazer direito, vou cursar a faculdade de direito. Já estava cursando a faculdade, e aí conheci uma amiga lá nesse escritório onde trabalhava, fiz amizade, e ela falou assim, olha, minha irmã tem um cargo muito importante no Tribunal Regional Federal, e ela está precisando de estagiário, você não quer ir? Vai ganhar menos, tal, mas enfim, é na área que eu estou estudando. Sim, eu quero ir. E lá no tribunal eu fiz amizade com outros estagiários, tal, e fiquei 2 anos como estagiário do tribunal, acabou o estágio, enfim. Depois de algum tempo, uma dessas minhas amigas, que foi estagiária comigo, me ligou e falou, lembra o tribunal que a gente trabalhou, assim, fez estágio? Eu falei, claro. Então, eles abriram um concurso de seleção. Vai cair a matéria tal, vê se estuda para a gente passar junto. E, de fato, faz 13 anos que eu passei nesse concurso, a gente passou junto e somos até melhores amigos até hoje. Entendeu? Relacionamentos me trouxeram até aqui. Até o setor onde eu trabalho hoje tem uma cadeia de relacionamentos que me fizeram chegar no setor que eu estou hoje. Relacionamentos, se você for fazer um processo semelhante na sua história, você vai ver que acontece algo semelhante. No campo pessoal, por exemplo, eu tinha um grande amigo que tinha uma amiga. E aí ele me apresentou essa amiga. E aí essa minha amiga, depois de me conhecer um tempo, ela falou, sabe o que eu estou pensando aqui? Eu tenho uma outra amiga que ela gosta de coisas muito parecidas com você. Ela gosta desse negócio de computador, mandar essas cartas para o computador que você manda aí. Eu acho que eu vou te apresentar para ela. E foi assim que eu conheci a Érica e a gente está 16 anos juntos, né, entre casamento e namoro. Relacionamentos fizeram você ser o que você é hoje. O que você é hoje. Talvez algo muito semelhante tenha acontecido na sua vida.
O verdadeiro patrimônio de um homem, eu li isso outro dia, é determinado pela sua rede de relacionamentos. Já ouviu isso? Seu network. O verdadeiro patrimônio de um homem é determinado pelos seus relacionamentos. Isso é tão verdade porque os relacionamentos, eles são tudo. Tudo. E é por isso que a gente decidiu fazer essa série aqui junto e misturado. Falando sobre relacionamentos, falando sobre grupos pequenos, falando sobre vida em grupo. E a gente está nessa série porque Jesus um dia ele virou e falou o seguinte, está lá em Mateus 18, 20, diz assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E a gente viu na semana passada que se as pessoas se reúnem pelas razões certas, Deus está lá e as coisas acontecem. Algo toca o coração de Deus quando pessoas com a fé combinada oram e se reúnem por um propósito correto. E a pergunta que a gente tem que responder hoje é por que Jesus é tão interessado nos nossos relacionamentos? Qual que é o interesse de Jesus nessa questão? Por que isso é dar conta de Deus? E é uma resposta muito simples, é uma frase que está aí no seu guia de mensagem, é um pensamento, é porque a mudança de vida real acontece no contexto das relações. Por que Jesus é tão interessado em nossos relacionamentos? Porque a mudança de vida não acontece porque você acabou de assistir um culto, ou porque você frequenta determinada escola, ou porque você ouviu determinada música. As mudanças, a sua vida vai ser realmente impactada pelas pessoas que fazem parte dela, pelos relacionamentos que você desenvolve. E é por isso que Jesus disse que se você é intencional sobre os seus encontros, Ele está lá no meio e as coisas boas, corretas acontecem. Ele age para fazer algo poderoso. A minha principal missão nessa série é te lembrar da importância das amizades verdadeiras e corretas, ou íntimas e verdadeiras, como estava aí na sua convivência, né? E te convencer que a sua vida seria ou será melhor se você fosse membro de um grupo pequeno. Ou se você já é membro de um grupo pequeno, aqui do encontro, por exemplo, ou de outro lugar, valorizar ainda mais essas amizades, ainda mais essa experiência. Mas antes de falar sobre as razões pelas quais eu acho que você deve frequentar ou deve valorizar ainda mais a experiência de pertencer a um grupo pequeno, eu quero dizer para você as razões pelas quais as pessoas ainda insistem em viver sozinhas. Parece brincadeira, mas tem gente que prefere viver sozinho e eu quero dizer para você por quê. Mas antes eu vou ler um texto bíblico com vocês, está aí também no seu guia de mensagem, diz assim: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Ou seja, em outras palavras, esse cara ele era sozinho, ele não tinha ninguém para se relacionar. E pelo contexto, dá para entender que ele não era sozinho só de parentes, não. Ele não tinha parentes biológicos, ele era um cara sozinho mesmo, ele não tinha realmente ninguém próximo, não tinha amigos, amizades verdadeiras, ou seja, ele estava sozinho, uma condição que às vezes alguém aqui pode estar passando por essa situação também, está sozinho, não tem ninguém para se relacionar. Às vezes até tem parentes, mas está longe, ou seja, não tem convivência, enfim. E aí o texto continua, ele trabalhava sem parar. E aqui a gente não sabe se ele trabalhava sem parar e por isso ele era sozinho, ou por ele ser sozinho, ele acabava ficando trabalhando sem parar porque não tinha o que fazer. E aí o texto continua, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Vocês conseguem perceber aqui? Em outras palavras, obviamente esse cara tentou, falou assim, talvez eu vá trabalhar mais, eu vou gastar mais horas no escritório, aí eu posso pagar por meus hobbies, pelo meu lazer. Vou tentar ganhar mais dinheiro, porque ainda parece que não foi suficiente. Só que de nada adiantou. Toda a riqueza que ele amealhou, que ele ganhou, não lhe satisfazia.
Por quê? Porque a gente tem um vazio que só é preenchido por relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. De nada adiantava a riqueza daquele homem, né? E isso confirma o fato de que eu disse agora há pouco. São as decisões mais importantes que você vai tomar na vida, elas estão relacionadas com os seus relacionamentos. Então, nunca ande sozinho, nunca funciona, não te satisfaz, não vai te preencher, não vai adiantar. Não ande sozinho. E aí, por que então que as pessoas andam sempre sozinhas? Ou insistem em andar sozinhas? Eu vou listar pelo menos 5 aqui, eu acho que são 5 razões pelas quais as pessoas andam sozinhas e não vou perder muito tempo com isso. Eu simplesmente vou citar elas para que, de repente, você identifique uma ou outra variável aí que, de repente, tem te impedido de viver de uma forma mais social. Anote aí no seu guia de mensagem. A primeira razão por que as pessoas ainda insistem em andar sozinhas. A primeira é ingenuidade. Ingenuidade. Algumas pessoas, elas são ingênuas. Simplesmente. E acham que podem viver sozinhas. Nunca tiveram tempo para construir relacionamentos significativos, nunca deram valor para isso. E, no fundo, elas acham, não, eu preciso de mais amigos. Para que eu preciso me relacionar? Eu me dou bem sozinho, eu fico bem. Mas essa pessoa não sabe como a vida dela poderia ser diferente para melhor se ela se relacionasse com mais pessoas. Eu ouvi um dia uma história atribuída à vida de Muhammad Ali, o boxeador, né? No tempo que ele era boxeador. E ele estava no avião, chegou a orientação para que todo mundo afivelasse o cinto. A comissária de bordo passou pelo corredor, verificando se todo mundo tinha afivelado o cinto, e ele não tinha. E ela falou assim, olha, por gentileza, afivele o seu cinto para sua própria segurança. E ele respondeu, Superman não precisa de cinto de segurança. E aí a aeromoça falou assim, Superman também não precisa de avião, afivela isso aí, vai. E alguns de nós somos assim também, bobinhos. Estamos achando que a gente pode tudo, é o Superman, não precisa de ninguém. E pura ingenuidade. Sabe de nada, inocente. Né? Segunda razão porque muitas pessoas elas têm medo, insistem em andar sozinhas, é o temperamento. Isso para mais da metade é desculpa, para uma outra parcela é de fato um problema real. Né? Muitos falam assim, eu não tenho a personalidade de sair de casa, da minha casa, ir para a casa de alguém, me encontrar num restaurante ou sair com um grupo de amigos. Eu não tenho facilidade para fazer amigos, eu sou tímido. Sou muito tímido, isso me bloqueia. Talvez para você isso de fato não seja uma desculpa, seja um problema real, uma razão real. O seu temperamento é algo que te bloqueia para fazer novas amizades, para se relacionar. Mas eu vou te dizer para você, Deus te criou para ser um ser relacional. Então lute contra esse seu temperamento, se for o caso. Né? Você precisa disso. Pode ser difícil para você, do que é para mim ou do que é para outras pessoas, de fato. Mas lute contra isso. Pode ser difícil, mas não é impossível. Terceira questão, medo. Anote aí no seu guia de mensagem. Além de ingenuidade, temperamento, medo. Falando de pequeno grupo aqui. Na semana passada eu elenquei os 4 grupos pequenos que a gente tem aqui no encontro. Tem um grupo dos amigos, onde a Melba é a diretora, mas o Bruno participa, a Renata. A gente tem o grupo que é na casa do Marcos e da Luciene. Tem o grupo onde o Marcos Raschini é o diretor, e tem o grupo também onde eu e o Jorge somos diretores, onde era só na casa do Jorge, então tinha ficado assim o PG do Jorge. Mas hoje o nosso PG tem outro nome, né, Elias? Qual que é? Itinerante. Porque já não mais acontece num lugar só, acontece cada semana na casa de um integrante. Né? E nesse texto, muitas pessoas ficam pensando assim, olha, eu tenho medo.
Como assim medo de ir num pequeno grupo? E, de fato, existem alguns medos. Se você nunca foi numa reunião dessas, né? O primeiro medo é: o que vai acontecer comigo se eu for? Mesmo se você é um cara extrovertido, alegre, aquele cara de agitar a galera para sair, pau, deve ser complicado, difícil para você pegar o telefone e ligar para alguém que você não conhece muito bem e dizer assim: olha, eu gostaria de ir lá na tua casa ver como funciona isso aí. Será que rola? Deve dar um medo. Aí você começa a construir cenários na sua mente, né? Vou lá na casa daqueles crentes lá, já estou vendo. Será que eles vão fazer comigo quando eu chegar lá? Provavelmente, aí você começa a construir o cenário. Eu vou entrar, a sala vai estar cheia de cadeira lá em círculo, tem uma cadeira no meio onde vão mandar eu sentar. Vão começar a pôr a mão em cima de mim, orar 4 horas seguidas até que eu confesse tudo. Ué, pode ser que seja o medo de alguém, né? E para aqueles que nunca foram numa reunião de pequeno grupo e têm curiosidade de saber o que acontece, fique tranquilo. Isso que eu falei não vai acontecer antes da 3ª reunião, eu prometo. Brincadeira, brincadeira, não é isso que acontece lá, não, tá? Mas existem medos, existem certos medos, por exemplo, de eu expor o meu verdadeiro eu. Para chegar e ser capaz de dizer assim: olha, aqui está o que está acontecendo com a minha vida. Assustador, não é? Dá medo. Tem gente que demora muito, tem gente que é fechado para falar, mas só o fato de estar comigo está tudo bem para ele. Se as pessoas começarem a ficar muito íntimas de mim, elas vão saber que eu sou cheio de defeito. Vão saber que eu dou risada assim. Enfim, tem medo de se expor, medo que as pessoas acabem te conhecendo o verdadeiro eu. Anote aí no seu guia de mensagem também a 4ª razão pela qual as pessoas insistem em viver sozinhas. Experiências passadas. Na verdade, alguns de vocês estão aqui hoje, mas estão feridos por conta de algum relacionamento. Isso é muito comum. Não vou pedir para levantar a mão, mas provavelmente todos nós temos uma ferida aí causada por algum relacionamento. E a resposta para isso, queridos, muitas vezes a gente tem dado não uma resposta no sentido de curar a ferida. Olha, eu estou machucado por um relacionamento e eu preciso tratar isso, porque essa ferida está doendo, está machucando e está tudo mais. Não. A resposta muitas vezes tem outra direção, falando assim: olha, eu nunca vou deixar que isso aconteça novamente. Eu nunca vou me expor de novo para que isso não aconteça de novo, para que eu não seja ferido novamente. Eu nunca vou deixar alguém me machucar de novo desse jeito. Temos que ter cuidado, a gente precisa ter a sabedoria de curar, cicatrizar a nossa ferida e não nos fechar para novos relacionamentos de amizade, afetivos, de qualquer natureza. Ou relacionamento com Deus, porque muitas vezes a gente fica desapontado com Deus, achando que Deus poderia ter agido de uma forma ou de outra. Mas Ele está sempre lá querendo o nosso melhor. Então, não deixe que experiências passadas impeçam o melhor que Deus tem para a sua vida. A 5ª, anote aí no seu guia de mensagem. As pessoas insistem em andar sozinhas porque estão ocupadas. Eu falei um pouquinho disso na semana passada. Aliás, isso daria só para fazer uma série só sobre esse tópico. Mas muitos de nós estão ocupados. Olha, por que você não frequenta um pequeno grupo? Imagina, eu estou fora de casa 8 noites por semana. Não tem como. Eu não tenho tempo. Eu adoraria, mas não cabe na minha agenda, infelizmente. Eu sempre me pergunto isso.
E eu quero que você faça a mesma pergunta para você. Quantas coisas você não está fazendo, que você sabe que a sua vida seria melhor se você fizesse, mas você não está fazendo porque não cabe na sua agenda? Ou quantas coisas estão na sua agenda que não te acrescentam em nada, mas você está fazendo? No fundo, eu acredito verdadeiramente que cada pessoa realmente quer viver relacionamentos verdadeiros. Ter amigos, coração e alma, amigos para o que der e vier. Ter um lugar para ir, como diz o título dessa mensagem aqui, um lugar onde todos sabem o seu nome. Já pensou você ter esse lugar para fugir, um lugar onde todos sabem o seu nome? Edu, chance de voltar a nossa tela aí? 2 minutinhos, tá bom. Então eu vou tocando daqui. Eu vi uma série americana, eu trouxe a foto da série aqui, mas depois você procura em casa aí. Uma série da TV americana, NBC, uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos da década de 80. Aliás, foi uma série longa, de 11 temporadas, foi de 82 até 1993. Aqui no Brasil, o canal Sony transmitiu essa série a partir do ano de 2003. A série chama Cheers. Cheers, saúde, né? Em tradução livre. Cheers era o nome de um bar em Boston, de um antigo jogador de beisebol do Boston Red Sox. E era um lugar onde as pessoas conhecidas vinham para sentar, beber, contar fatos malucos, reclamar, contar piadas, enfim. Aquele bar acabou se tornando um pequeno clube naquela cidade e as pessoas que frequentavam aquele bar se tornaram como se fosse uma família. E as pessoas gostavam de ir lá, não por conta do que iam comer ou beber, mas sim por conta das pessoas que estavam lá, para encontrar as pessoas. E toda a temática da série era um sitcom, que a gente chama, né? Era desenvolvida ao redor desse bar, o Cheers. E a música tema da série, que tocou durante os 11 anos, Where Everybody Knows Your Name, onde todos sabem seu nome, tem um trecho, a letra dela tem um trecho muito interessante que eu quero ler para você, um pouquinho do trecho dessa música. Diz assim, ó: fazer o seu caminho no mundo de hoje tira tudo o que você tem. Ter uma folga de todas as suas preocupações com certeza ajudaria muito. Será que você não gostaria de fugir? Há um lugar no mundo para ser feliz, onde todos sabem o seu nome e estão sempre felizes que você veio. Você quer ir onde as pessoas sabem, as pessoas são iguais. Você quer ir onde todos sabem o seu nome. Essa era a música. Depois você também pode pesquisar sobre essa música aí. E é simplesmente, vou procurar a palavra aqui, lamentável, vou assim dizer, que essa música esteja tratando de um bar e não de uma igreja. Porque eu acredito realmente que Deus projetou a igreja para que ela cumprisse uma grande missão. E aí você vai falar para mim, então, Wesley, se Deus fez a igreja para ser grande, a igreja nunca vai ser um lugar onde todos sabem o meu nome. Eu concordo com você, Deus de fato fez a igreja para ser grande. Muitas vezes o fato de a igreja ser grande, ela não vai ser um lugar onde todos sabem o seu nome. Mas a igreja ela tem que ser grande sim para cumprir missões grandes, mas ela também tem que ser pequena o suficiente para que todos saibam o seu nome. E é por isso que cada um de nós deveria ter um pequeno grupo em casa ou participar da vida em grupo, de algum grupo, de algum amigo. E mais uma vez, como eu disse, a minha missão nessa série é fazer você valorizar essa experiência. Se você não frequenta um grupo pequeno, você pode me procurar, que a gente vai conversar
e vai ver qual é o melhor que se encaixa no seu perfil, seja de onde você mora, seja pelo dia da semana, pelo horário, enfim. Eu quero que você veja esse versículo comigo. Está no seu guia de mensagem aí, é Romanos 12, tá bom? Diz assim: pois tal como existem muitas partes em nossos corpos, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo, porque cada um de nós tem um trabalho diferente a executar. Assim, pertencemos uns aos outros e cada um precisa de todos os demais. Vire para o seu amigo do lado aí e diga: você precisa de mim. Vai. Beleza. Agora vire para o outro amigo do lado que foi a sua segunda opção e diga: você precisa de mim também, tá bom? Porque a gente sempre tem a primeira opção e a segunda opção. E, você precisa dos dois e os dois precisam de você, ok? É isso que a Bíblia disse. E cada um precisa de todos os demais. Para continuar, eu quero dar para você, eu li um negócio muito interessante de que a nossa vida tem algumas dimensões e eu segurei isso para usar na mensagem de hoje. 4 dimensões da nossa vida, e eu espero que você perceba que o seu grupo pequeno pode atender a necessidade que você tem nessas 4 dimensões. E a gente vai entender em definitivo que nós precisamos uns dos outros. A primeira dimensão da nossa vida é a pública. Está aí no seu guia de mensagem também. Ou seja, o que isso significa? Eu sei e você também sabe. Algumas coisas que eu sei sobre você apenas por estar junto com você hoje. Há algumas coisas que você já sabe sobre mim só pelo fato de você estar aqui hoje, porque eu contei. Você já sabe onde eu trabalho, você já sabe quanto tempo eu estou com a minha esposa, enfim. Coisas que são públicas da minha vida. Você sabe e eu sei. Né? E aqui está a primeira coisa que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas que nos conheçam. Preciso de pessoas que me conheçam. Por quê? Porque há um outro lado de mim, ao lado público, ao lado arena, vamos assim dizer, onde todo mundo me olha e me conhece, mas existe um outro lado. Leia comigo aqui na 1 Coríntios 2,11, diz assim: ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, senão a própria pessoa. Existe um outro lado do Wesley. É o lado, esse lado aqui, o lado de dentro, né? Todos nós temos o lado público, mas é um outro lado onde é o verdadeiro você. E essa parte é onde eu acredito que a gente realmente deve chegar. Você deve ser conhecido, as outras pessoas devem conhecer você. Eu preciso de pessoas que verdadeiramente me conheçam. E aí você vai dizer, por quê? Por que eu preciso de uma pessoa que me conheça de verdade? Porque todo mundo tem aquele dia pesado. Sabe aquele dia que você fala assim, putz, se eu tivesse uma arma hoje eu atirava, né? A gente tem aquele dia que a gente recebe a notícia ruim, o resultado do teste, o dia da tragédia. É nesse dia a gente não precisa de uma igreja de 50 pessoas. É nesse dia que a gente vai precisar de 2, 3 que realmente te conheçam. Você não precisa falar nada, mas ele olha na tua cara e fala, o que aconteceu? Você não está bem, né? A gente precisa de pessoas que verdadeiramente nos conheçam. O segundo aspecto da nossa vida, e que o pequeno grupo pode fazer diferença, é o aspecto máscara, a dimensão da máscara. Eu sei, mas você não sabe. Eu estou aí no seu guia, máscara, isso. Todos nós temos uma máscara. Quer queira ou não, você fala assim, a minha vida é um livro aberto, mas enfim. Eu tenho algumas coisas sobre mim que você não sabe. Eu tenho certeza que tem coisas de você que eu também não sei e quase ninguém sabe.
Mas deixe-me dizer isso para você, senhor, senhora, jovem, enfim. Se há algo sobre você que só você sabe, você não está seguro. Você não está num bom lugar. Você tem que ter alguém que conheça os seus segredos. Fica difícil isso. Espera aí, Edu. Aí. Por que isso? Eu vou contar uma história para ver se você entende. Vou dar um exemplo para você. Eu não lembro quantos de vocês, de excursão de escola, estavam lá dentro do ônibus, na excursão, com a classe. Chegava o professor e falava assim, ó, presta atenção quem está sentado do seu lado para que ninguém fique para trás na volta. Então, na hora que todo mundo voltar para o ônibus, se o seu amigo do lado estiver faltando, levanta a mão e avisa. Alguém já passou por essa experiência aqui? Não, só eu? Mas enfim. Eu morria de medo que aquele fosse realmente o controle do professor. Então, a minha vida estava dependendo do colega do lado. Pelo sim, pelo não, toda vez que eu estava lá, eu falava, ó, eu estou ali, ó, vou naquele brinquedo lá, tá? Eu estou indo comprar tal coisa, ó, eu vou lá no banheiro, então não deixa o ônibus sair sem mim, né? Um colega vigiava o outro. E é mais ou menos isso de que a gente precisa, como eu deixei aí, está na tela também, eu preciso de pessoas que vão me proteger. Vão me proteger. Você tem que ter alguém que conhece os seus segredos. Alguém que sabe onde você vai ser tentado. Alguém que sabe, olha, aconteceu tal coisa, essa tal coisa não vai ser recebida muito bem pelo fulano, porque acontece isso com ele. Olha, vamos evitar de ir em tal lugar, porque não vamos lá não, porque isso não vai fazer bem pro cara. Enfim, você precisa de alguém que conheça os seus segredos, para você estar seguro. Você precisa de amigos que te protejam. Ninguém pode te proteger se não conhece os seus segredos. Inclusive, a Bíblia fala um pouquinho dessa questão de pecado habitual, né? E a Bíblia diz que se você confessa os seus pecados a Deus, Deus vai lá e te perdoa. Mas o apóstolo Tiago disse que se você confessar as suas faltas, os seus problemas, os seus segredos para outra pessoa, é só aí que a verdadeira cura acontece. Você confessa para Deus, Deus perdoa, mas a cura acontece quando você conta os seus segredos para as outras pessoas. Lê comigo o texto de Tiago aí, 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tudo bem até aqui? Já sabe para quem você vai contar os seus segredos? Você precisa de amigos íntimos e verdadeiros para que esses segredos estejam boas. Coitado, né? Mas olha, eu vou contar o que acontece nos grupos pequenos aqui do encontro, tá? Não vou contar, não. Então, é isso mesmo. Eu tenho o privilégio de participar de 2 grupos pequenos, né? O meu itinerante, e esse ano eu também estou frequentando o do PG na casa do Marcos e do Luciano. A gente tem uma aliança lá, o que fala lá, fica lá, tipo Vegas, sabe assim? Aconteceu em Vegas, fica em Vegas. Aconteceu no grupo, fica no grupo. Porque a gente precisa desenvolver essa aliança, esse compromisso de que ali é um ambiente propício para, se for necessário me sentir, eu abrir o meu coração. Sentir seguro de que os amigos que estão ali não estão para me julgar, estão para me proteger. Tudo bem? Terceira área, anote aí, terceiro aspecto, terceira dimensão da sua vida é a dimensão ponto cego. Eu não sei, mas você sabe. São coisas que eu não sei sobre mim, mas você que está me vendo percebe. Eu não sabia que eu agia dessa maneira.
Mas você, porque está me observando, percebeu e veio me contar. Obrigado, eu não sabia que tinha alface no meu dente. Sabe essa situação? Né? Você pode ver. Às vezes eu estou rindo lá, tranquilão, papapá, o amigo de verdade chega. Feijão aí. O zíper, né? Aliás, um método para medir o grau de amizade é aquele cara que avisa que a gola do paletó tá levantada, que a gravata tá torta, que tem coisa no dente. Diz para mim, quantos amigos você tem que você fala assim, tem alguma coisa no meu dente? Você tem intimidade com um amigo assim? A minha ficou levantada, né? Obrigado. A de baixo. Aqui, aí, tá. Tenho? Queria falar, né? Então, quantos amigos você tem que você tem essa intimidade de virar do lado e falar assim, ó, tem alguma coisa aí? Né? Algo que você vê, mas eu não estou vendo. Você tem pontos cegos que você não consegue enxergar, mas algumas pessoas, por viverem perto de você, elas notam e sabem quais são. E é por isso que eu deixei que eu preciso de pessoas que sejam honestas comigo. Alguma pessoa que vai ver como eu tô lidando com minha esposa ou com meu esposo, eu falo assim, cara, isso aí que você está fazendo não é legal. Olha, esse jeito de você se comportar não vai te levar para um bom caminho, eu já passei por isso, eu sei como é. E muitas vezes, eu não receberia crítica de bom grado, de uma forma boa, de muita gente. Mas se eu receber isso, esse puxão de orelha, esse cascudo, essa admoestação de alguém que eu tenho certeza que me ama, eu vou parar para refletir, para pensar. Eu preciso de pessoas que sejam honestas comigo. E eu torço, e eu espero, e eu oro para que você tenha pessoas íntimas o suficiente para que elas tenham a liberdade de puxar a sua orelha, porque elas estão enxergando em você algo que você não vê. É um ponto cego para você e você acaba não prestando atenção. Olha só o que Salomão disse com toda a sabedoria dele, disse o seguinte, melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Não preciso nem comentar esse texto, né? Melhor o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. E a última dimensão da nossa vida é a dimensão potencial. Potencial. Eu não sei sobre o meu potencial e você também não sabe. Não faz diferença se você conhece muitas pessoas ou poucas pessoas, se você tem muitos amigos ou poucos amigos. Só Deus sabe do seu potencial. Então, Wesley, se só Deus sabe o potencial, o que grupo pequeno tem a ver com isso? Se ninguém sabe, só Deus sabe. Se o meu potencial só pode ser realizado por Deus, só Ele sabe como é que um grupo pequeno ajuda. Sabe por quê? Porque o sistema de Deus, preste atenção nisso, o sistema que Deus usa para tirar de você o seu melhor, o sistema de Deus é que você se conecte com o outro membro do corpo de Cristo. Lembra que a gente leu? É que você esteja conectado com outras pessoas e só assim o seu potencial vai se desenvolver de verdade. E é por isso que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Nós não devemos ser partes isoladas de um corpo, porque partes isoladas de um corpo só são partes isoladas de um corpo, não são um corpo de verdade. Nós devemos ser a mão sabendo onde o punho está, nós devemos ser punho sabendo onde o braço está, conectado. Nós sabemos onde o braço está quando conectado a esse bíceps definido aqui. Enfim. Vocês viram, né? Eu tenho sentimentos, tá bom? É de conexão que a gente está falando, não é de peças soltas.
As partes estão ligadas. É assim que Deus extrai o nosso verdadeiro potencial. E é por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 4,16 o seguinte: é Ele, Deus, quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem. O corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. Na dimensão potencial da nossa vida, aquela que eu não sei, que você não sabe, que só Deus sabe, eu preciso de pessoas que o quê? Que vão crescer comigo. Semana passada eu falei de que adianta a gente ter sucesso na vida se não ter com quem compartilhar. Exatamente o primeiro texto que a gente leu, de um homem sozinho e que tinha riqueza, mas ela não se satisfazia. Dimensão potencial, de nada adianta eu me desenvolver se eu me desenvolver sozinho. Nessa dimensão, o sistema de Deus é que eu preciso de outras pessoas que cresçam comigo. E isso acontece quando a gente está conectado ao corpo de Cristo. Simplificando, a sua vida pode ser mudada poderosamente apenas por participar da igreja. Por ter um lugar onde você possa descansar. Um lugar onde você possa desconectar dos problemas da vida, fugir. Um lugar onde todos sabem o seu nome. O último texto que eu quero ler com vocês aqui, ele é desafiador. E aí você pode até achar que ele é meio um contrassenso de tudo que a gente leu aqui, mas eu explico. Salomão disse assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Se você gosta de se gabar que você tem muitos amigos, a Bíblia diz que isso não é o bom o suficiente. Você precisa ter amigos mais chegados ou mais apegados que um irmão. Se você, querido, ainda não achou sua turma, e eu estou falando para você também que está assistindo a gente aqui, se você não tem as pessoas certas ao seu lado, não perca mais tempo. Se você já achou sua turma, já tem o seu grupo, tem o hábito de viver em grupo, valorize essa experiência, se dedique ainda mais, porque as pessoas estão sedentas para ter exatamente o que você já tem. Viva a experiência de ter amigos mais apegados que um irmão. Pessoas que te conheçam, pessoas que te protejam, pessoas que cresçam junto com você. E fica o convite mais uma vez aqui. Se você ainda não vive essa experiência, fale comigo, fale com Sabino, fale com o pastor, fale com o Jorge, fale com os líderes de grupos que eu apresentei aqui e viva essa experiência. Tenha amigos mais apegados que o irmão. Posso orar por você? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos criou desse jeito, dependentes uns dos outros, sabendo que nós precisamos das outras pessoas. E mesmo se não vivemos essa experiência na plenitude, nós pedimos que o Senhor nos ajude a estar conectado com outras pessoas, possamos desenvolver amizades íntimas e verdadeiras, superar desafios que nós temos, medo, temperamento, ou até mesmo ignorância, ingenuidade, mas ajuda-nos a superar tudo isso e que possamos criar um círculo de relacionamentos que nos ajude a crescer, a sermos pessoas melhores, a fazer a diferença para outras pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos também, Senhor, uma bênção especial sobre essa semana que começa. Fique conosco, nos proteja, nos oriente, nos guarde, esteja à nossa frente, abrindo os nossos caminhos. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, lá em cima, fica um pouquinho mais aqui com a gente tem o nosso coffee break lá, hoje a gente tem bolo, os aniversariantes do mês de junho, tá bom? Você fez aniversário em junho, como fez o Jorge, a gente vai cantar parabéns para você lá em cima, tá bom?
Uma feliz semana e até sábado que vem.